E aí, minha querida, meu querido, seja bem-vindo a mais um episódio do Mini Prosa, voltando ao formato original, ainda com alguns resquícios. Vamos ver aí, aprendi algumas coisas novas com o formato novo que eu usei no último episódio. Mas o que interessa aqui é o que a gente vai falar hoje. E hoje a gente vai falar de Midnight Gospel, essa série que já foi citada aqui várias vezes. Agora eu tô tendo a oportunidade de falar dela porque meus livros acabaram. Enquanto eu não consigo encontrar alternativas para ler, vamos focar aqui no que tá dando para consumir no momento, né? E essa série eu acho que é um prato cheio pra gente trazer alguns comentários, beleza? Então simbora, vamos falar de Midnight Gospel. Como de costume, vamos falar um pouquinho sobre o autor da obra. Estou falando de Ward Taylor Paddington Johnston, mas ele é mais conhecido como Paddington Ward. Ele que é animador, produtor, roteirista, dublador norte-americano, aí mais conhecido, a série mais conhecida que ele produziu é Hora de Aventura. Talvez você já tenha ouvido falar desse sucesso mundial que aconteceu aí nos vindos anos de 2010. Essa série que movimentou muita grana, criou um universo inteiro, né, que foi consumido pelas crianças e jovens e adultos do mundo inteiro. O Paddington Ward ele se graduou na famosa Cal Arts, que é a California Institute of Arts, né, uma escola muito famosa porque ela já formou grandes animadores aí da indústria, como Tim Burton, que dispensa apresentações, tem o Brad Bird, diretor dos Incríveis, né? Trabalhou na Pixar. Outros diretores, produtores da Pixar se formaram também na Cal Arts. E também tem toda uma galera aí que hoje trabalha na Cartoon Network, na Nickelodeon, Disney Channel, produzindo produtos, né? Produzindo animações muito marcantes. Eles também vieram da Cal Arts. Curiosidades para você ficar por dentro aí do tema. É que o Hora de Aventura, quando o Paddington Ward ele foi vender, né, foi fazer o pitching da série, ele primeiro fez para Nickelodeon, que recusou o projeto. E aí só depois o Cartoon Network aceitou e virou o que virou, né? Esse sucesso, com certeza você já viu alguma criança usando uma camiseta, um caderno, sei lá, do Finn ou do Jake por aí, né? E outra curiosidade é que no ano de 2014, lá no meio aí da 5ª temporada do desenho, aconteceu que o Paddington Ward ele decidiu sair e ocupava essa posição de showrunner, né? Ele controlava a série inteira ali. A Hora de Aventura se tornou tão grande que estava difícil dele fiscalizar, controlar, gerenciar aquele universo. Então ele decidiu abandonar esse posto. E a série continuou, né? O universo de Hora de Aventura só se expandiu para jogos, merchandise aí, tem, como eu falei, mochila, camiseta, estojo, chocolate, até chocolate você vai encontrar, né? Então tem o universo do Hora de Aventura se tornou um império mesmo, né? Um grande produto multimilionário. Mas nós não estamos aqui para falar de Hora de Aventura, e sim de The Midnight Gospel. O que falar dessa série? O que falar desse desenho? Ele fala de tanta coisa, ele explora tanta maluquice, que é é complicado explicar, mas eu vou dar o meu melhor aqui. A série vai focar no Clancy, esse carinha rosa, que ele vive nesse sistema muito louco ali, é uma espécie de galáxia, em que ele vive em um trailer, e nesse trailer lá ele tem uma espécie de simulador de universo. É um aparelho que ele põe a cabeça ali dentro e ele é jogado em algum outro planeta. Então, a partir dessas viagens que ele vai fazendo, ele decide, né, ele mantém ali um podcast, né? Na verdade, ali é um Spacecast, que ele transmite para a galáxia, no caso. Ao longo dessas viagens que ele faz para esses universos que ele visita através do simulador, ele vai conhecer vários personagens e ele vai estar sempre buscando alguém interessante para ele poder entrevistar. Compaixão, meditação, aceitação são alguns dos assuntos discutidos ao longo do desenho com muita maestria, com muita informação
e profundidade. E isso tudo tem a ver com a origem desse desenho, porque o que acontece? O Paddington Ward, ele costumava ouvir o podcast que o Duncan Trussell, acho que eu falei certo, Duncan Trussell, que é esse comediante, ele tem esse podcast que vai filosofar um pouco sobre as questões da vida. Ele sempre vai trazer uns convidados que eles manjam alguma coisa, já passaram por alguma experiência, né? Vários desses convidados passaram por experiências muito fortes, ou eles são pessoas especializadas em meditação, por exemplo, né? Porque um dos personagens do desenho, que também é um dos convidados do podcast, é um instrutor de meditação. Então, pra você ver como uma coisa liga a outra. Porque aconteceu? O Paddington Ward ouvia esse podcast do Duncan Trussell e ele pensou, caramba, mano, e se a gente pegasse trechos desse podcast, esses episódios mais bonitos, que a gente sente mesmo que falam de valores que todo ser humano vai passar nessa vida, a gente pega esses podcasts e a gente anima eles, a gente cria uma história em cima. E é por isso que o Midnight Gospel é tão esquisito em seu formato. Se você assistir, você vai entender o que eu tô falando. Porque a sensação que passa é que é realmente um podcast sendo gravado em um caos completo. Às vezes tem guerra, tem morte, tem tiro, bomba, porrada, tiro, porrada e bomba. E é uma maluquice. Inclusive, já coloco aqui uma recomendação. Eu fui no começo tentar ver legendado e eu me arrependi muito, porque eu tentava acompanhar as legendas ali embaixo, só que acontecia tanta coisa na tela que eu ficava perdido, assim, eu não entendia nem o que estava acontecendo e nem o que eles estavam falando. Então, se você assistir dublado, você vai assimilar mais fácil, né, com áudio em português, e você vai conseguir acompanhar a maluquice psicodélica que esse desenho propõe de uma maneira mais fluida. Eu gosto muito do último episódio, eu acho ele muito poderoso, porque vai falar de dor e vai falar de morte, né, e vai falar sobre lidar com a dor e lidar com a morte. É muito bonito, sabe? São valores muito, assim, são profundos, não são coisas que foram pensadas superficialmente. E essas questões ficam com você, sabe? Ficam contigo depois que a série acaba. Isso me bateu muito forte no caso desse último episódio. E também no quinto, acho que é quinto ou quarto episódio, que vai acompanhar um ciclo de reencarnação ali, em que a alma, né, o ser que está sendo retratado, ele vai estar em um processo de encontrar compaixão, né? De encontrar, de ser capaz de enxergar no outro ele mesmo. A maneira como ele faz, a maneira como o desenho constrói esse argumento, não só em cima da conversa que o Clancy está tendo ali com o personagem, né? No podcast ali que ele está gravando, mas também na metáfora do desenho ali, na forma visual de contar esse processo de reencarnação ali espiritual. É muito legal, é muito profundo mesmo. Eu acho que eu nunca tinha visto nenhuma experiência audiovisual animada parecida com isso. É bem inédito, é bem diferente. Eu ainda aqui no YouTube eu pude perceber que existem vários vídeos falando sobre esse desenho, né? E eu aprendi muito com esses vídeos. Um especial do Mimi Mídias eu achei bem legal, que ela conseguiu trazer essa questão do sapato como metáfora de empatia, que é muito presente, porque a cada universo que o Clancy visita, tem essa questão do sapato, ele ganha um sapato novo, né? E aí, essa ideia do sapato como metáfora de empatia funciona muito bem aqui, porque o personagem vai evoluindo, ele vai aprendendo com esses outros, com esses encontros, com essas conversas, o lugar dele no mundo, né? Qual é o sentido da vida? Não sei se é bem isso, o sentido da vida, mas é mais a sabedoria que ele vai adquirindo após cada encontro, representada também por essa pegada do sapato, né? Como metáfora de empatia. Aí aqui fica uma recomendação, mas que eu tenho certeza que eu conversei com vários amigos que também assistiram essa série, que estão assistindo, que assistiram essa série, e ela causa diferentes sensações em diferentes pessoas. Porque é psicodélico, sim, é psicodélico. É para adultos, sim, é para adultos, definitivamente para adultos, né? Tem muita violência, tripas voando, alguns palavrões. E definitivamente não é para todo mundo. É isso que eu percebi. Por conta desse ritmo, até a animação parece que ela tem o timing ali dos frames, né? Eles são animados de uma forma... o quadro a quadro da animação parece um pouco mais passado. É um estilo mais truncado, que eu acredito teve que ser uma opção ali, porque
acontece tanta coisa complexa, são cenas muito complexas para que elas fossem animadas detalhadamente. Então acredito que seja uma consequência dessa complexidade, esses quadros, essa animação ter uma pegada aparentemente mais travada, não sei se é bem isso, né? Eu vi pessoas falando sobre isso, eu acredito que seja uma consequência dessa ambição, né? E do orçamento também dos caras. Mas o propósito e o sentido do negócio é vivo, é latente e tá bem direcionado, sabe? É aquele tipo de obra, eu acho que é difícil você passar indiferente. Eu espero que você seja uma dessas pessoas que se identifique, que consiga clicar com a série, porque na minha opinião vale muito a pena. Até agora eu fico pensando aqui, eu vim fazer essa análise pensando em tudo que eles trataram ali, e eu sinto que eu até teria que assistir de novo para pegar mais coisas, porque várias delas são questões pertinentes à vida mesmo. Assim. E eu citei esse desenho na minha análise, minha resenhinha aí, sobre Meu Pé de Laranja Lima, falando da questão da dor, né, e como a dor é um processo de amadurecimento, mas ela também é um processo inevitável, né? Você, ao longo da sua vida, você vai ter que se deparar com ela, vai ter que lidar com ela. E aqui ela é retratada de uma forma muito justa, assim. Achei que a forma como eles retratam a dor nesse desenho, ela é bem madura, né? E gera realmente reflexões profundas, sabe? Principalmente, de novo, no último episódio, que é tão bonito, cara. Eu fiquei muito emocionado no último episódio. Então, se você conseguir, são 8 episódios apenas, chegar até eles, chegar até o último, acho que vai ser uma jornada que vale a pena, né? E já falamos também que nesses momentos em que a dor, né, tá recorrente, a gente tem visto na televisão, nas mídias, essa enxurrada de informação em relação ao coronavírus, à pandemia, as crises políticas que a gente está tendo no governo, essa viagem inner, né, essa viagem dentro de si, ela eu acho necessária, né? Em um momento que, apesar de a gente também ter que se preocupar com o externo, a gente também tem que se preocupar com o interno. E eu acredito que essa é a proposta final ali do The Midnight Gospel. As viagens que o Clancy faz, o protagonista faz, elas são mais internas do que externas. Apesar de ele estar sempre indo em vários universos, eu acredito que o ganho dele, a transformação dele ocorra sempre no campo interno, através dos conhecimentos que ele adquire, das pessoas que ele encontra ao longo da jornada. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo muito doido, mas é o que deu para fazer na medida do possível e do praticável, como diz aí o meu querido primo. Deixo aqui um forte abraço para você, muito obrigado por ter assistido mais um episódio do Mini Prosa. Deixa aí o seu like, seu comentário e, por favor, não esquece de me mandar aquela crítica construtiva, porque o meu objetivo é melhorar, e sempre, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Falou, é nóis!